Na figura, uma imagem real invertida de um objeto O é formada por uma lente que não aparece na figura. A distância entre o objeto e a imagem, medida ao longo do eixo central da lente, é de 40 centímetros. A imagem tem metade do tamanho do objeto. Item A, que tipo de lente é capaz de produzir a imagem? Item B, a que distância do objeto está a lente? Item C, qual é a distância focal da lente? No item A, ele pede para identificar o tipo de lente que é capaz de produzir essa imagem. Bom, a imagem, a gente vai especificar aqui as características dessa imagem. Ele fala no enunciado que a imagem ela é real e invertida. O fato da imagem ser real já nos diz o tipo de lente que está sendo utilizada, porque as lentes elas podem ser convergentes ou divergentes. E as lentes convergentes elas podem produzir imagens reais ou virtuais. Já as lentes divergentes, elas podem produzir apenas imagens virtuais. Como a imagem ela é real, a única possibilidade de lente é a convergente, porque a convergente ela pode produzir imagens reais ou virtuais, enquanto que as lentes divergentes produzem apenas imagens virtuais. No item B, ele quer saber a que distância do objeto está a lente. Então, ele quer saber o P, que é a distância do objeto à lente. Na figura, nós temos D, onde o D é a distância tanto do objeto à lente quanto da imagem à lente. Então, o D é a distância do objeto à lente mais a distância da imagem à lente. Outra informação que ele deu no enunciado foi que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Então, sendo h a altura do objeto e h' a altura da imagem correspondente, a gente pode utilizar a expressão da ampliação lateral. Se a imagem tem metade do tamanho do objeto, então h' é igual a h sobre 2. A altura da imagem é igual à altura do objeto dividido por 2. Utilizando essa expressão, a gente pode encontrar o m, porque o m é h' sobre h, onde h' é 0,5 de h sobre h. Então, o m é 0,5. A expressão aqui para m é o módulo de m, porque o m ele pode ser positivo ou negativo. O sinal positivo significa que a imagem e o objeto têm a mesma orientação. Nesse exemplo, a imagem é invertida, então esse m ele é necessariamente negativo. Então, o m é menos 0,5. Logo, o m é igual a menos 0,5. Então, menos 0,5 igual a menos i sobre p. Então, o i é 0,5p. Substituindo na equação que a gente tem, d, que é conhecido, ele deu no enunciado, é igual a p mais 0,5p. Então, d é igual a 1,5p, sendo o d 40 centímetros. Então, 40 centímetros é igual a 1,5p. Então, p vale 26,66 centímetros. Ou seja, o P é aproximadamente 26,7 centímetros. E respondemos assim, então, o item B. No item C, ele pede a distância focal da lente. Para o item C, ele quer a distância focal. Então, 1 sobre P mais 1 sobre I igual a 1 sobre F. Substituindo o P, que vale 26,7 centímetros, mais o I, que vale 13,33, igual a 1 sobre o foco. Então, tirando o MC, a gente encontra a expressão para 1 sobre o foco. Então, 1 sobre o foco é dado por esse quociente, vou inverter aqui. Então, o foco vale 255,911 dividido por 40,03, isso aqui dá 8,89 centímetros, que é a unidade que a gente está utilizando aqui, tanto para o P quanto para o I. Então, identificamos assim o foco, que é o que ele pede no item C.